dentro da análise SWOT, e também sobre como foi se tratar do designer thinking como meio de solucionar os problemas durante a pandemia, né? E a funcionalidade do direito público. O que acontece? Primeiramente, a dignidade humana é o direito da vida e ela impõe hoje o Estado brasileiro, que não deixa ninguém para trás. Ou seja, que faça tudo o que for necessário para socorrer, atendendo de forma especial aqueles que são mais vulneráveis. A segunda opção, a segunda função do direito público, no momento da pandemia, é estabilizar as expectativas para evitar que oportunistas possam tomar decisões que sejam contrárias ao interesse público, que ele tem que ser o quê? Garantido, protegido, certo? E no qual o que vem a inserir é a análise SWOT. Eu não sei expressar direito. Espero que considerem, onde traz os aspectos positivos e negativos, internos e externos. Um exemplo dessa análise SWOT é utilizada na pandemia pelas medidas impostas pelas autoridades que foram preservar a saúde pública, sancionando decretos e tomando medidas sem violar os direitos fundamentais do cidadão. Porém, não é muito bem assim na prática, certo? Porque a Constituição Federal preza muito pelo ir e vir das pessoas, né? E realmente muitas pessoas ficaram isoladas, muitos ficaram trabalhando como home office em várias empresas, né? Principalmente no setor público, pessoas que têm asma, problemas respiratórios, elas entravam com um atestado e começavam a trabalhar como home office. Muitos aqui na minha cidade, Corumbá, Mato Grosso do Sul, presenciei, falei com várias pessoas, né? Inclusive o entrevistado, né? Que é o meu chefe, que ele trabalha como assessor jurídico ali na prefeitura de Corumbá. E foi assim que ele foi me passando, né? Essas informações que eu tô passando aqui, nesse trabalho, representando, né? E querendo ou não, esses decretos, eles era para não violar, certo? Muitos cidadãos com medo, né, de se contaminarem, os riscos pela saúde, principalmente os mais velhos, as pessoas que têm problemas respiratórios como asma, bronquite, sinusite, entre outros problemas, como também diabetes, pressão alta, são mais propícios ao vírus ser mais agressivo, certo? Agora, voltando, né, para o direito público, por isso que os governadores e prefeitos têm tomado medidas voltadas a conter a expansão dessa pandemia, né? Desde março até setembro foi-se autorizado medidas coletivas pelas autoridades sanitárias para impedir a expansão da contaminação do vírus Covid-19. O aspecto negativo dessa ferramenta é a restrição do acesso às informações, pois além de ser inconstitucional, será improdutivo no enfrentamento dessa crise, pois a Constituição de 1988 ela não permite, mesmo com o decreto do estado de calamidade pública, que haja restrição indevida de direito, como anteriormente eu já tinha, né, retratado mais plausivamente. Todavia, ao se tratar do design thinking como meio de solucionar problemas no setor público, o critério a ser utilizado no setor público é de implementar, aprender, pesquisar e escolher medidas mais seguras e convenientes para a situação que se vive. Com essa
com a situação que se vive, pois se aproxima de mais necessidade de informação e de mais acesso, e também mais transparência, tá? Um exemplo é a compra de produtos dos respiradores, né, para os hospitais, as obras de emergência, que tem que abrir as licitações, e também os serviços de emergência de um município, né, de um estado, certo? Essas contratações têm sido flexibilizadas por leis para permitir um atendimento mais célere, um avanço dessas necessidades de modo mais rápido. O maior desafio dessa ferramenta, no qual se utiliza no dia a dia na área jurídica, é a capacidade de analisar cada caso concreto do setor público, no qual vem se opondo a barreiras que impedem o acesso às informações mais concretas, pois devido à pandemia, as pessoas elas estão mais restritas a saírem de casa, e além disso, as repartições públicas ainda não voltaram no atendimento ao público, passando informações e solucionando problemas jurídicos, certo? Como assinar documentos presencialmente, realizações de audiências públicas, estão sendo tudo virtualmente. Esses dias na minha cidade foi agendada uma audiência pública, mas por videoconferência, né, para evitar aglomerações. Por exemplo, no Fórum de Corumbá, na comarca, os atendimentos para assinar foram liberados a partir de agosto, e são tudo também marcado para não haver aglomerações, com máscaras, com álcool em gel, tudo para o melhor e segurança das pessoas, né? Tanto do poder público quanto as pessoas que vêm serem atendidas. Muitos têm que cumprir uma execução penal, outros têm que vir para assinar, né? Outros querem saber sobre o processo, e isso está bem mais selecionado, mais restrito, como eu já mencionei anteriormente. Vale ressaltar que os impactos da pandemia atingiu também os contratos empresariais, ao que se refere à ideia do poder público, que o poder público e o judiciário tenha a intervenção mínima nesses contratos para preservar a obediência vinculante dos contratos, segundo a lei número 13.874/2019, pois ela diminui a subjetividade em que os contratos eram tratados, tá? Porém, ao mesmo tempo que a lei reconhece que há uma situação excepcional, há situações excepcionais, e essas situações merecem um tratamento excepcional. Conclui-se que a pandemia é um momento excepcional e que ele merece ser tratado com características próprias, como no caso fortuito e a ideia da força maior nos contratos empresariais, por serem fatos incontroláveis, imprevisíveis, no qual fogem do controle das partes. Outro ponto importante a respeito do material adverse sense clauses, que são o abrigo para determinadas situações que justificam uma relativização do cumprimento da obrigação. A Lei 13.874 de 2019, ela deixou em seu artigo 421-A, prevendo expressamente que a revisão do contrato ela vai acontecer da maneira excepcional e limitada, tá bom? Entretanto, em condições normais, os contratos são peritáveis e simétricos e devem ser cumpridos. Mas o vírus é uma dessas relações de afastamento neste momento oportuno. Muito obrigada. Era isso que eu queria passar. Foi isso que eu tive na minha entrevista, essas informações.